E a gente percebe a evocação forte no filme, né? E nos surpreende. É por isso que poucos filmes bons assistimos várias vezes, por se tratar de um filme bom, enquanto que a maioria dos filmes só assistimos apenas uma vez. Você pode analisar que são poucos os grandes nomes do cinema, e a maioria deles usaram a técnica de Stanislavski. Mas antes de você criticar um ator por participar dessa merda, você deve lembrar que os diretores são os que ditam as regras, eles que escrevem os roteiros, levando o ocultismo, magia e satanismo. Por isso que grande parte dos filmes estão desse jeito, propagando a mentira, o engano, a sodomia, ao sexo explícito, a distorção da verdade contra a família, a manipulação das pessoas para que elas caminhem para o mal. E para os que não sabem, os filmes são grandes ferramentas de fortes influências psíquicas na mente. Isso tudo porque tem o poder de influenciar nosso pensamento e comportamento. Então seria estranho ver o mundo do jeito que está, fazendo filmes para o bem, para refletir sobre o que é correto, o que é certo, relatando apenas a realidade. Essa é uma missão impossível. Bom, eu sei que você deve estar pensando que essa é uma opinião minha. Então, por isso, eu vou colocar agora uma opinião de um profissional. E, além de ser profissional da área, ele é veterano. Veja bem, em entrevista ao Correio, Peter Bogdanovich critica cinema atual. Diretor de A Última Sessão de Cinema dispara: muitos filmes atuais são espantosamente horríveis. É o que esse carinha aqui acaba de falar. E veja só uma pergunta que fizeram a ele, preste bem atenção. O senhor foi figura de ponta nos anos 70, com aquele grupo que trouxe Jack Nicholson, George Lucas e Steven Spielberg. Daquela época contestadora, o que persiste? Ele então responde: eu não acredito que os anos 70 e o espírito da década nos acompanhem hoje em dia. Aquela época foi realmente interessante. Os estúdios estavam empenhados em descobertas. Não esqueça que, à época, Columbia e Paramount produziram A Última Sessão de Cinema e Lua de Papel, dois clássicos de Bogdanovich. Nos dias de hoje, ambos teriam que ser feitos de modo independente. Mesmo uma comédia como Essa Pequena é uma Parada, de 72, com Barbra Streisand, não teria respaldo de um estúdio. O que ele basicamente respondeu aqui, dentre outras coisas, né, é que o espírito daquela época, da década de 70, ficou na década de 70. Né? Não se trouxeram mais esses parâmetros no cinema, não continuou. Aqui ele critica aqui uns outros filmes também. E mais uma coisa para poder finalizar o que ele disse aqui, que é muito interessante. Preste bem atenção. O senhor reveria uma crítica no que escreveu até hoje? E quem são os grandes do cinema? Veja bem o que ele responde. Não, não teria razão para voltar atrás. Quanto aos meus gostos, defendo que sempre gostei. Filmes e diretores aos quais fui fiel. Ele então cita o nome dos diretores e prossegue. Eles estão todos mortos, mas foi uma excepcional e fundadora experiência. Quando assisto a esses filmes, é como se estivesse na presença deles. Basicamente, seres humanos, o que ele acaba de dizer aqui é que a crítica que ele fez no passado permanece com essa crítica, e às vezes até aumentando essa crítica. Ele não retira nada, porque continuou sendo uma porcaria. Um downgrade que aconteceu, que vem acontecendo no cinema americano, né, que só se produz porcaria. E é tanto que ele informa aqui abaixo, em outras palavras, que ele sempre acaba assistindo aos filmes antigos, né, porque são melhores. Então você está sempre assistindo a esse conteúdo. Enquanto que os novos talvez assistam só apenas uma vez, né, por ser um filme novo. Né, mas sempre reverenciando aos filmes antigos. Uma outra coisa que vale ressaltar é o seguinte. Alguns atores de Hollywood utilizam o método para desenvolver seus personagens. São conhecidos como os atores do método, assim chamados pejorativamente ou não. Não há dúvida de que dentre esses atores se encontram os melhores do cinema. Isso é verdade. Mas preste bem atenção que o método, originalmente formulado pelo russo Konstantin Stanislavski e adaptado e difundido nos Estados Unidos por Lee Strasberg, ele chegou nos Estados Unidos de uma forma diferente, até porque a filosofia de Stanislavski era uma parte do movimento realista teatral e com base na ideia de que uma grande atuação é o reflexo da verdade transmitida
tanto interna como externamente através do ator. É interessante ressaltar que o próprio Stanislavski falou que o modelo dele não é pronto, não é um modelo pronto que ele criou, não é. E sim uma busca do conhecimento da natureza humana. Então, vincular isso às coisas absurdas que acontecem no cinema é muito tendencioso. Por que eu digo tudo isso? Simplesmente porque vemos casos aí no cinema de interpretação absurda. Como, por exemplo, o caso do Coringa, né? De Batman, o Cavaleiro das Trevas.